Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Menezes e essa é a aula sobre cartografia, conhecimento e poder, conteúdo da geografia para o 8º ano da unidade 2. Essa aula ela tem como objetivo apresentar os mapas da Antiguidade, os mapas na Idade Média, os mapas nas idades moderna e contemporânea e também falar um pouco sobre os instrumentos da cartografia e como a cartografia ela é elaborada e organizada atualmente. Cabe lembrar então que essa aula na verdade é uma aula sobre a evolução da ciência cartografia e a sua utilização pela humanidade ao longo da evolução. Os mapas da Antiguidade, grande parte dos registros cartográficos da Antiguidade empregou os conhecimentos de geometria desenvolvidos pelos egípcios, e parte dos papiros encontrados registrava com precisão os contornos do rio Nilo, uma vez que os limites das terras fertilizadas por suas enchentes precisavam ser novamente demarcados cada vez que o rio abaixava para que os faraós pudessem cobrar impostos sobre o uso dessas áreas férteis. Então, na verdade, os mapas da Antiguidade eles acompanhavam muito a visão de mundo dos povos que os faziam. Então, nós encontramos os mapas bem delimitados em relação aos mapas egípcios, mas tem vários exemplos de mapas antigos que apresentam a visão das pessoas, a visão de mundo das pessoas, da humanidade, àquele tempo, das sociedades. Tem mapas que apresentam apenas a área do espaço onde se viviam as sociedades, com escalas reduzidas, porém, tem mapas que apresentam já contornos mais bem delimitados, como é o caso dos egípcios. Um outro caso de mapa na Antiguidade é o mapa mundi de Ptolomeu. O mapa de Ptolomeu mostra uma visão de mundo que os gregos tinham na época. Perceba que neles são traçados alguns paralelos. Então veja que, já naquela época do Império Grego, Ptolomeu desenvolveu um sistema de mapeamento em que já existia o traçado de alguns paralelos delimitando as latitudes do planeta. Mas o mais importante é delimitar que naquela época os gregos não conheciam o continente americano, nem o oceânico, muito menos a Antártida, o Polo Norte. Por isso que a visão estrita do mundo em que eles conheciam, baseados nos continentes da Ásia, Europa e África. Já os mapas na Idade Média, um grande exemplo dos mapas da Idade Média, que foi uma época dominada pela produção intelectual da Igreja Católica, que todo o conhecimento produzido naquela época estava pautado nas ideias que possuíam na Bíblia. Então a ciência ela sofreu um retardo muito grande, principalmente a ciência europeia nesse tempo, e nessa ideia de mundo baseado na Bíblia, numa terra plana, cercada de água, o mapa medieval Teó, de Isidoro de Sevilha, do século XIII, mostra 3 continentes, os quais representam as terras divididas pelos filhos de Noé, que é Ásia, Europa e África, e cujos nomes estão posicionados logo abaixo dos continentes. Nele podemos perceber a influência bíblica. Nesse caso, você também já tem uma visão bem importante das orientações, o Oriente, o Ocidente, o Meridional e o Setentrional. E entre esses 3 continentes nós temos os mares e ao redor da Terra plana nós temos o grande oceano. Então perceba que o mapa representa 3 continentes: Ásia, Europa e África. Na parte superior do mapa, e Jerusalém ao centro, aqui Jerusalém, representam o poder da igreja. É um mapa centrado no Oriente. Daí se explica a concepção original da palavra orientação. Orientar-se é rumar para o Oriente Médio, ou para o Oriente, lugar de salvação da alma, e não obstante disso, é no Oriente, por exemplo, onde o Sol nasce primeiro na Terra. Portanto, há toda uma visão de orientação a partir da ideia do nascer do Sol também. Com a evolução
e principalmente com o desenvolvimento das grandes navegações, os primeiros mapas-mundi que incorporam a América foram produzidos com base nas cartas portulanas, na foto a Carta Portulana do Atlântico, de Lopes Bastian, em 1558. E é a partir das grandes navegações que se desenvolve toda uma ciência cartográfica. Afinal, agora, cartografia representa poder. Afinal, a conquista dos novos territórios está atrelada ao desenvolvimento dos mapas, ao contorno desses territórios, e a partir disso os mapas tornam-se documentos oficiais de registros de terra. Isso é muito importante para o desenvolvimento da cartografia como um todo. Dentro dos instrumentos da cartografia nós temos a escala. A escala é um elemento fundamental da cartografia. Estabelece a relação entre as distâncias reais e as distâncias representadas no mapa. A escala ela pode ser numérica ou gráfica. Então, nesse caso, a escala numérica, cada centímetro no mapa representa uma quantidade definida de centímetros na realidade. É uma relação entre centímetros no mapa e centímetros na realidade. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. E a partir disso, do conceito de escala, nós podemos representar a Terra num pedaço de papel, por exemplo, com um planisfério. E também a escala numérica é geralmente centimétrica, podendo ser convertida pelo sistema métrico em metro ou quilômetro. Então, quando a gente tem uma escala de 1 para 100 mil, quer dizer o seguinte, que 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na realidade, o que seria aí 1 centímetro para cada 10 quilômetros ou algo próximo disso. Já a escala gráfica emprega-se uma linha graduada como uma régua. Nela, as distâncias de um terreno são representadas por um segmento graduado de uma reta. Dessa forma, é possível encontrarmos a distância aproximada real a partir de 2 pontos em um mapa. Para isso, basta medirmos com a régua a distância entre 2 pontos e multiplicarmos pela escala. Nesse quesito, nós temos aqui uma representação de uma escala gráfica, em que 1 centímetro no mapa equivale a 225 quilômetros na realidade. E a partir disso, nós podemos traçar as distâncias nos mapas. E consequente a esse conceito de escala, nós temos vários níveis de escala. Uma escala grande até uma escala pequena. E há uma relação bem direta em relação a isso. Quando temos uma escala pequena, nós temos um número pequeno de detalhes, mas uma maior visualização de abrangência. Nesse caso aqui, nós temos menos detalhes dessa área do Canadá e dos Estados Unidos, aqui, uma região chamada da cidade de Seattle. Porém, numa escala média, a gente tem um maior detalhamento e uma menor visão geral, né, dos territórios. A gente já consegue identificar aqui Seattle como um ponto já perto do estado aqui do Washington, né, na cidade de Portland, no estado do Oregon, e na fronteira com a Colômbia Britânica do Canadá, da cidade de Vancouver. Mas quando nós temos uma escala grande, nós aumentamos o detalhamento. E com o detalhamento, um maior detalhe, nós temos uma menor visão de abrangência. E para compreender isso, é só visualizar a escala gráfica. No primeiro mapa, 1 centímetro equivale a 1.100 km. No segundo, 1 centímetro equivale a 145 km. No terceiro, 1 centímetro equivale a 15 km. Então, uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena. Essa é a relação. E a partir disso, nós vamos compreender que hoje a cartografia, ela não é mais aquela cartografia feita a partir do uso de papel, né? Hoje se tem toda uma ciência que se chama geoprocessamento, que é o processamento de dados geográficos. E o que é o geoprocessamento? É o conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. Quando eu falo informação espacial, eu estou falando sobre informações relacionadas ao espaço geográfico, não ao espaço sideral, mas sim ao espaço geográfico. E o geoprocessamento, ele pode ser aplicado em tudo que pode ser posicionado. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, afirma que, se onde é importante para o seu negócio,
então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. É a partir do geoprocessamento que nós temos a evolução dos sistemas cartográficos digitais, como, por exemplo, o Sistema de Informação Geográfica, o Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS, e também toda a parte dos sistemas de informações geográficas na internet, por exemplo, o Google Earth e o Google Maps. E dentro do conjunto de geoprocessamento, nós temos as geotecnologias, que são tecnologias ligadas a uma ou mais etapas de geoprocessamento. Então, nós temos a coleta de dados, o armazenamento das informações, o tratamento e as análises dos dados geográficos e o uso integrado. Então, a partir disso, nós temos na coleta geotecnologias como GPS, sensoriamento remoto. No armazenamento das informações, nós temos os bancos de dados georreferenciados. Afinal, toda a imagem de satélite que é retirada pelo satélite, ela deve ser armazenada em algum lugar, e são nesses bancos de dados georreferenciados onde elas são guardadas. E por que georreferenciados? Porque eles têm uma referência a algum lugar. Ele está referenciado a um sistema de coordenada, a um paralelo a um meridiano, a uma latitude e a uma longitude. E aí nós temos também no tratamento e análise uma modelagem de dados, a geração de mapas temáticos e, por fim, o uso integrado, que é o sistema de informações geográficas, ou o web mapping, que aí é bem mais famoso, que a gente vê nos aplicativos hoje, Pokémon Go, Waze, Uber, 99 Táxis, Google Earth, Google Maps. Todos esses aplicativos utilizam o mapeamento, a cartografia na internet. E com os mapas é possível gerar análises espaciais. E o que são análises espaciais? Análise espacial é a compreensão da distribuição dos dados originados de fenômenos ocorridos no espaço. Então, é a partir da análise espacial que a gente vai compreender os fenômenos que ocorrem no planeta Terra. E quando se visualiza um padrão espacial, um padrão dentro do espaço geográfico, é muito útil para traduzir considerações objetivas. Por exemplo, eu estou acessando a imagem de satélite da região amazônica e eu percebo uma grande mancha verde, cheia de árvores, e ali eu posso delimitar que é a área da floresta amazônica, porque é um padrão espacial. E aí é muito simples para você traçar considerações objetivas. E aí entra o conceito de espaço geográfico, cartografia e escala dentro da análise espacial. Afinal, para se fazer uma análise espacial, eu vou precisar primeiro do entendimento do espaço geográfico, eu vou precisar do uso de mapas pela cartografia, e as minhas análises vão depender do tamanho da escala que eu utilizo. Se for em escala grande, eu tenho um detalhamento. Se for em escala pequena, eu tenho um outro nível de detalhamento de análise espacial. E dentro desse histórico do uso de sistema de informação geográfica, é importante dizer que ele começou a ser pesquisado na década de 60 do século passado, de forma independente pelos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Nessa época, havia pouca capacidade gráfica dos dados elaborados, afinal os computadores eles não tinham uma grande potência de processamento de dados, né? Com o aumento da capacidade de processamento dos sistemas computacionais, nas décadas de 80 e 90, houve um incremento de interesse na área. Após esse momento, há uma grande demanda de informações espacializadas em todo o mundo via internet. Então, quem nunca viajou e utilizou o Google Maps para saber aonde se localizar, quem nunca utilizou um Uber para identificar qual o seu destino de origem e qual o seu destino de chegada, enfim, hoje os mapas fazem parte de todo um conjunto dentro da sociedade, né? E o que é um mapa temático? É o conjunto dos objetos que possuem alguma afinidade estrutural ou funcional, por exemplo, para representar a hidrografia de uma região, estradas de rodagem, tipos de solo, etc. Então, o mapa temático, ele utiliza objetos que possuem alguma afinidade. Por exemplo, eu vou fazer um mapa de vegetação, então eu vou utilizar os tipos de vegetação que estão localizados no Brasil. E a partir disso, nós temos um mapa temático, um tema. E qual é o tema desse mapa? O mapa de vegetação. Em um sistema de informação geográfica, a ideia de mapas temáticos é utilizada através do conceito de camadas, onde para uma mesma região pode ser criadas diversas camadas de dados, uma para cada tema a ser representado, o que significa que dentro do SIG eu posso ter um mapa de vegetação, um mapa de hidrografia, um mapa de rodovia, um mapa de ferrovia, um mapa de aeroporto, um mapa de edificações, tudo dentro de um mesmo mapa, em que cada camada será um tipo de informação. Isso facilita a realização de operações de análise. E aqui nós temos um exemplo de um mapa temático, que é o mapa da população de áreas urbana, rural e sede municipal do município de Nossa Senhora do Socorro, vizinho Aracaju, no estado de Sergipe.
Então nós temos aqui a representação da orientação, a escala gráfica, né, todas as informações que foram utilizadas, as fontes dos dados, enfim, tudo mais. Percebemos que esse mapa temático ele está todo centrado no sistema de coordenadas, de latitudes e longitudes, bem como também ele tem um título, né? E a partir disso nós temos a informação espacial, indicando as áreas rurais, urbanas e sede municipal do município de Nossa Senhora do Socorro e o quantitativo de cada população residente, de pessoas residentes em cada área do município. Então, essa foi uma aula sobre a evolução da cartografia, indicando que a cartografia ela faz parte da evolução humana, né? Então a evolução da cartografia é um retrato da evolução do homem, do uso da ciência, e espero vocês para as próximas videoaulas. Qualquer dúvida, põe um comentário lá no YouTube, então na Google Classroom, e até a próxima. Muito obrigado.